De volta com o cenário político, hoje estamos com o programa especial Contraponto. Estamos debatendo sobre a reforma da Previdência do Estado do Rio Grande do Norte. Você de casa pode enviar a sua participação. No finalzinho aqui eu trago as opiniões dos nossos telespectadores sobre a reforma da Previdência Estadual. Envia sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp, estava dando uma olhada aqui, o 988028979. E você também tem todas as redes sociais para mandar a sua pergunta, o seu questionamento. Vamos aqui com 3 minutos de réplica para o secretário Carlos Eduardo Xavier e também 3 minutos para a Patrícia Barra, presidente da Aduerne. A presidente fez algumas colocações aí sobre a reforma da Previdência e outras situações que poderiam ser feitas também para buscar resolver o déficit que existe nas finanças do Estado, secretário. Vanúvio, importante a gente esclarecer algumas questões que a Patrícia trouxe, né? Primeiro, as vedações a quem não se adequar às regras constitucionais, elas não estão importadas, elas estão no texto constitucional, no artigo 167, inciso 13, a questão das alíquotas. Então, isso não é verdade, que a gente está fazendo isso por causa de uma portaria somente. A portaria somente estabelece que a gente deve fazer essas adequações. As alíquotas, a gente partindo de uma alíquota de 11%, que a gente tem hoje aqui, a gente parte de 11 para 12, 12 para 14, 14, 15, 15 para 16. A gente não, me permita discordar, quem ganha mais efetivamente vai pagar alíquotas bem maiores do que quem ganha menos. A comparação com o governo, com a reforma do governo federal, é importante que a gente contextualize o perfil salarial dos servidores federais. Então, ela não cabe, a comparação tem que ser com outros estados. Em todos os outros estados vizinhos aqui, Ceará, Pernambuco, Sergipe, estabeleceu-se uma alíquota única de 14%. A governadora, foi um dos princípios que ela estabeleceu para o grupo técnico que trabalhou, ela determinou que a gente utilizasse essas alíquotas progressivas para que, de fato, quem pagar menos, para quem receber menos, pagar uma alíquota menor. Com relação à alíquota patronal, também uma informação equivocada. Quando a gente aumenta a alíquota do servidor, automaticamente a alíquota patronal ela aumenta também. Então, isso está lá no texto da Constituição, bem claro, certo? E com relação a contratar servidores para reduzir essa questão do déficit previdenciário, a gente tem que lembrar que o Estado nosso está bem acima do limite prudencial de gasto com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Hoje a gente está em torno de 61%, quando o limite é de 51%. Então, a gente não é permitido por lei fazer contratações para sanar esse déficit. E com a terceirização, a gente tem um número fixo de terceirização, são 22 mil terceirizados, que em regra, estão fazendo serviços que não há mais sentido nenhum em fazer contratação via concurso público para essas atividades. Então, todos esses argumentos que Patrícia trouxe, alguns talvez por desconhecimento, mas não são verdadeiros. Vamos aqui com a Patrícia Barra. Tem mais 3 minutos, Patrícia, para comentar aí a resposta do secretário. Não se trata de conhecer ou não conhecer, basta ler o texto da lei para a gente se apropriar. Né? Em termos assim, é exatamente a portaria que estipulou o prazo. Exatamente a portaria. Então, é uma pena que se diga que não foi ela, porque foi ela que determinou o prazo de 31 de julho. Se fosse a emenda constitucional, ela foi aprovada em novembro do ano passado e ela estabeleceria, então, 2 anos para adequação. Então, o prazo, de fato, foi a portaria. Basta ler lá, ela é bem curtinha, a gente consegue ver isso bem direitinho. Em relação a essa questão do patronal, sim, ela vai continuar, mas engraçado que, enquanto que a redução da alíquota ela é imediata, a contribuição patronal é só ler também no texto lá, que ela vai dizendo que ela vai aumentando gradativamente. Então, a gente vai tendo um aumento da alíquota, né, e apenas com o passar do tempo, o governo vai aumentando a sua contribuição. É difícil você pensar que está realmente pensando em sustentabilidade no modelo dessa forma.
né? Então, assim, em relação a concursos, concurso é também uma opção, porque quando você faz essa opção, você existe formas, alguns concursos foram combinados através de TACs, e concurso não adianta assumir que você vai gerenciar um Estado sem a renovação, sem o potencial humano dos servidores, é dizer que esse Estado não vai existir em relação às suas funções. Aceitar, basicamente, não podemos fazer concurso e, por isso, dessa forma, estará tudo resolvido de jeito nenhum. E eu vou insistir no ponto fundamental, porque é cálculo, é matemática. Amanhã mesmo a Duerme vai disponibilizar uma calculadora onde você vai poder comparar. Coloque o salário mais baixo e coloque o salário mais alto e veja qual é onde você vai pagar mais. Não tem como você dizer que numa reforma previdenciária no qual... Interessante que, quando conversava com os servidores do fórum, o governo dizia que não podia mexer na alíquota de jeito nenhum. Se mexesse na alíquota, teria que alterar o teto dos aposentados, porque era matemática. De repente, a única alíquota que baixa é a alíquota que é mais alta. E como está no texto, a menor alíquota não é de 11%, a menor alíquota é de 12%. Né? Então, a gente parte a partir daí. Tem aí mais 30 segundos, né, para encerrar a fala, mas a gente já viu que encerrou o raciocínio da presidente da Aduerne, que continua na tela. Eu vou fazer perguntas agora distintas. O nosso tempo, infelizmente, é muito curto, mas já chegando à reta final aqui do nosso programa, vou colocar 4 minutos para cada, para resolver questões diferentes. Mas a minha primeira questão aqui vai para a Patrícia Barra, que é com relação ao que o sindicato pretende fazer já agora, finalmente, podemos até dizer assim, apesar da inconformidade que existe hoje para a votação da reforma na Assembleia Legislativa. Existe algum tipo de movimento sendo articulado? Existe alguma ação prevista por parte do sindicato contra a aprovação da reforma como está? Veja só, vou começar com um ponto muito importante, que é esse chamativo do governo, essa chamada do governo para o envolvimento dos servidores. A primeira vez que o governo chamou o Fórum dos Servidores para discutir sobre a reforma da Previdência foi uma convocação feita num sábado, 31 de novembro, para uma reunião no dia 2 de dezembro. Só que interessante é que naquela data já veiculava nos meios de comunicação da capital que a reforma da Previdência estava sendo discutida com os servidores. Então, não era esses servidores. Ficou nítido que existia uma ideia de tentar fazer os servidores parceiros de um projeto no qual a gente não concorda. Quando a proposta foi apresentada aos servidores, né, eu atualmente sou presidente de um sindicato, o Carlos Eduardo já foi presidente de um sindicato também, sabe que regimentalmente a gente tem um período de pelo menos 48 horas para convocar as nossas categorias para dialogar, né? Primeira vez que a reforma foi apresentada ao movimento sindical, foi dado um prazo de 48 horas para que a gente apresentasse qualquer tipo de sugestão. 48 horas, não dá tempo nem você se apropriar do tema, discutir com sua categoria. Então, lutamos bravamente para tentar alargar esse prazo aí por mais 15 dias. Conseguimos, né? Não é verdadeira a informação de que os sindicatos não tentaram contribuir. A Aduerne entregou nas mãos do secretário, que na época ficou responsável por receber os documentos de sugestão, um documento da Aduerne com sugestões. Entre eles, dizia que, inclusive, a reforma da Previdência deveria ser discutida num prazo maior e após o pagamento dos salários atrasados. E também que, junto com isso, deveria vir acompanhado um plano para que os servidores não imaginassem que só a única forma do governo de resolver o problema era retirando dinheiro dos servidores, né? Nessa mesma ocasião, foi entregue também um documento do Fórum dos Servidores e, alguns dias depois, numa apresentação, o secretário colocou a palavra impossível em todos os pontos no qual a gente, inclusive, até tem essa foto bem bonita ilustrando uma matéria nossa, né? Colocando impossível como tudo que nos foi colocado. O que a gente solicitava era impossível. Então, infelizmente, eu gostaria muito de discordar de toda essa propaganda que tem sido feita. É evidente, a gente está num momento de debate, precisa ganhar na discussão, de que os servidores abandonaram a negociação. Nunca houve, de fato, uma negociação, né? Porque sempre o que nos foi dito era isso: olha, a reforma é essa, vocês não podem mexer em alíquota, vocês não podem mexer em teto,
Vocês podem até fazer cálculos matemáticos aí, de forma que, mexendo num canto no outro, consigam chegar ao mesmo valor. Como se fosse papel do movimento sindical, tentar fazer o seguinte: não, pegue aqui, ó, eu vou tirar do ativo e vou colocar aqui a conta para o aposentado, ou vice-versa. Nunca houve. O que houveram foram várias reuniões, no qual chegou um momento que o Fórum dos Servidores viu que era muito mais proveitoso mostrar à sociedade que era muito mais uma intenção de tentar fazer com que esse projeto tão desgastante, porque incrível, né? Todos que hoje defendem a reforma do Estado se manifestaram contra a reforma federal. É muito difícil levar esse discurso para o conhecimento da população, que de repente se mudou 30 segundos. Entendimento. Então, a gente viu que era muito mais importante mostrar para a sociedade que esse é um projeto danoso, o Estado deve ter outras alternativas, afinal, ele foi eleito para isso, tem uma equipe gestora, com várias secretarias, com vários membros. Não é possível que se encontre apenas de saída para o déficit do Estado do Rio Grande do Norte a reforma da Previdência. Somente retirar o salário dos servidores seria a forma de resolver esse problema, né? Constitucional também. Muito bem, presidente, para a gente colocar ao mesmo tempo aqui para o secretário, eu vou fazer uma outra pergunta e questionando justamente, secretário, além da questão da reforma da Previdência, o que mais que o Estado está pensando para equilibrar as finanças, já que este é um dos pontos, né, que com déficit, segundo o que o senhor colocou aqui, de 150 milhões de reais por mês, é realmente uma situação muito difícil em que passa o Estado. O que o governo pretende fazer também para recuperar a saúde financeira do Rio Grande do Norte? 4 minutos. Vamos ver, a gente tem trabalhado, e aí eu posso falar porque desde o início do governo, esse era o nosso grande objetivo, retomar a economia do Estado, fazer a economia do Estado crescer. A gente travou batalhas parecidas com essa. Vou citar aqui o PROED, né, que muita gente era contra, era um câncer que o Rio Grande do Norte tinha há mais de 20 anos, e todos os estados vizinhos se curaram, e a gente enfrentou esse tema, não nos negamos, um tema polêmico, que traz investimento aqui para o Estado. A gente está tomando várias medidas. Ano passado foram várias modificações na legislação tributária para tornar o Estado mais atrativo para o setor produtivo, para que a gente tenha aqui empresas investindo aqui no Estado, gerando emprego e renda, que quando você gera emprego e renda, automaticamente você vai gerar mais arrecadação. E com isso você tem mais recursos para lidar com essas questões, por exemplo, como a Previdência Pública, né? Então, a gente tem feito isso. Temos também, desde que a governadora iniciou o seu mandato, nós criamos um comitê de gestão, estamos revendo vários contratos, economizando aonde é possível, trazendo uma gestão proba aqui para o Rio Grande do Norte, uma gestão que preza pela utilização de recursos públicos. Vocês podem acompanhar agora mesmo na questão do coronavírus, da pandemia, nós colocamos os ministérios públicos para dentro das nossas contratações, dando toda a transparência, porque esse é um governo que trata recurso público com probidade. Então, nós estamos fazendo o que é possível para enxugar a máquina, reduzir os desperdícios de dinheiro. Ninguém aqui tem uma visão de Estado mínimo, longe disso. A gente trabalha por um Estado pujante, um Estado com gastos públicos, com transparência e com o máximo de eficiência nesse gasto. Então, a gente está trabalhando em todas as áreas, mas eu não tenho problema nenhum em dizer, Patrícia, que só errou o cargo. Eu fiz parte da diretoria da minha categoria, eu sou auditor fiscal de carreira, mas não fui presidente, mas desde essa época, foi lá, inclusive, eu tinha debates muito fortes dentro do sindicato, porque não é possível tirar o Estado dessa situação sem resolver essa questão previdenciária. Isso é para o bem do servidor, dói agora, o discurso do sindicalismo é legítimo, mas não há outro caminho para resolver esse déficit que não seja uma reforma que seja humana, que traga um mínimo de visão do que de fato ela vai trazer de malefícios para o servidor no curto prazo,
mas no longo prazo ela vai dar a tranquilidade para aquele servidor que se aposentar, aquela família que ficar recebendo pensão, que ela vai receber esses recursos em dia e que a gente não vai repetir o que aconteceu até pouco tempo aqui atrás aqui no governo do Estado, em atrasar 4 salários, como nós, servidores, temos ainda 2 folhas, e foi esse governo que pagou 2 dessas 4 folhas atrasadas. Então, não há outro caminho para a gente resolver o problema financeiro do Estado que não seja conter esse déficit previdenciário, assim como todos os estados do Brasil estão fazendo, e com reformas que são muito mais duras do que a nossa. Esse processo de debate que Patrícia falou lá atrás, ele trouxe para essa reforma medidas muito menos duras para os servidores do que em todos os estados do país. Eu não tenho dúvida que, do ponto de vista do servidor, essa é a melhor reforma do país, das 20 que foram feitas até agora. Agradecemos aqui o secretário estadual de tributação e também a presidente da ADUERN. Para encerrar aqui, muito obrigado. Agradeço a disponibilidade, Patrícia Barra. Pronto, então gostaria também de agradecer e informar que estou aqui não apenas como presidente da ADUERN, mas com a honra de estar representando o Fórum dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte, que informou hoje que a gente podia falar em nome do Fórum. E é o seguinte, é uma pena dizer que é o único caminho. Vale salientar que há tempos atrás nós tínhamos uma previdência forte e por meio de saques tudo se perdeu, né? Então hoje a gente vai seguindo um caminho no qual a gente tem do próprio governo a informação de que em breve outras mudanças deverão acontecer. Então o Fórum dos Servidores ele vai se manter no seu papel de informando, se articulando. Presidente. O nosso tempo já está esgotado. Obrigado, secretário. Obrigado, Vonúvio. Obrigado, Patrícia. Sempre acho que faz parte da democracia o debate. É isso. A gente não se nega a isso, e dizer para a população que está nos assistindo que a gente traz essa reforma, é necessário e é urgente que a gente aprove isso o quanto antes. Nosso tempo está estourado. Obrigado, secretário. Obrigado, presidente. A você de casa pela audiência. Em breve a gente volta com mais um Contraponto. Amanhã o cenário político normalmente. Até lá. Um abraço.